Olá, boa tarde. Está no ar o Consulta ao Doutor, programa feito para esclarecer as suas dúvidas. E o nosso tema de hoje é a cirurgia plástica reparadora. Você é nosso convidado. Participe, fique à vontade para fazer a sua pergunta. O nosso telefone é o 0 operadora 11 3337 5886 e o nosso Twitter é o @consultadoutor. Mande sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, o seu pedido de tema, sua crítica, enfim, fique muito à vontade para participar. @consultadoutor se você está no Twitter. E vou repetir o telefone, o 0 operadora 11 3337 5886. E quem fala para a gente hoje sobre o tema cirurgia plástica reparadora é o cirurgião plástico Cláudio Roncati, que é o primeiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Laser. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Prazer Silvana. te receber. O prazer é meu de estar aqui, é uma honra estar com vocês aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite para esclarecer esse tema que sempre interessa, inclusive porque a gente vai sair um pouquinho da questão simplesmente estética, né, enfim, modificar uma parte do corpo porque tem vontade, e vamos falar de uma questão muito mais profunda, né, de reparar algo que, enfim, foi mutilado, foi modificado e traz prejuízo psicológico, né, para essa pessoa. Eu vejo isto, Silvana, exatamente como você colocou. E até um pouco mais amplo. Porque uma moça, uma senhora, um rapaz, um jovem, um senhor, que esteja insatisfeito com alguma parte do seu corpo, que sofreu alguma alteração ou que geneticamente, hereditariamente não lhe agrada, fará uma cirurgia reparadora, com certeza. Uma moça que tenha uma hipotrofia, ou seja, um desenvolvimento não completo da glândula mamária, ela tem todo o direito de colocar uma prótese de silicone. E isto, na minha visão profissional, do alto dos meus 30 e tantos anos de formado, passa como uma cirurgia reparadora, com certeza. Então, da mesma forma, a moça que tem a mama grande, que é uma hipertrofia glandular mamária, ou uma doença adenomatosa, ela tem o direito de diminuir aquilo, porque está desarmônico com o corpo dela. Então, eu comparo isto a uma patologia vascular, uma patologia gastrodigestiva, uma patologia outra, que precisa de um tratamento cirúrgico. Mas aí quando o senhor considera, então, que é uma questão simplesmente estética e que não tem esse peso de cirurgia reparadora? Muito bem, muito boa a sua pergunta. Simplesmente estético, eu acredito que não existe. Porque, veja, o médico, você está me olhando aqui, você fala, pô, esse cara é cirurgião plástico, mas eu sou médico. Qual é a função, qual é a missão do médico nesta terra aqui? Ver o bem-estar, procurar melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja qual a especialidade ele tenha. Por que o sujeito vira cirurgião plástico e começa a preocupar-se com outras coisas? Então, toda vez que eu estou atendendo uma pessoa, toda vez que eu estou procurando indicar uma cirurgia, eu estou procurando ver a melhora da qualidade de vida, a melhora do aspecto físico daquela pessoa, e não apenas um problema que vá deixá-la mais bela. Bom, a gente já continua a falar sobre esse tema, que é muito interessante, é muito importante, mas agora eu vou interromper porque a gente tem uma informação muito importante para você de casa. A gente vai falar sobre perda de documentos. A gente sabe que é muito difícil perder objetos, coisas que a gente usa no dia a dia. Imagina quando a gente perde documentos, aí fica muito mais complicado. A gente vai aprender agora na reportagem como proceder, enfim, o boletim de ocorrência, o que fazer para não ter problemas. Vamos ver. A dor de cabeça de perder ou ter o documento roubado não é apenas pelo incômodo de ter que tirar a segunda via. Não saber onde estão o RG, CPF e os cartões pode gerar também transtornos financeiros. As pessoas que passam por esse tipo de situação, elas têm os transtornos de, lógico, tirar uma segunda via. O outro, e o maior, é ser vítima de uma fraude, né? Então, usarem o seu documento de forma indevida, contraírem um financiamento,
até abrirem uma empresa. Hoje é possível online você abrir uma empresa e facilmente começar a transacionar no mercado, pegar linhas de crédito, comprar de fornecedores e não pagar, muitas vezes até contratar advogado para poder conseguir provar e justificar e fazer todo esse processo, né, de regularização das transações que foram feitas. Segundo o levantamento da Serasa, a pessoa que perde ou tem o documento roubado tem 120% de chances a mais de ser vítima de algum tipo de golpe. E este número é ainda maior em véspera de feriado e datas comemorativas, pois as pessoas estão mais tranquilas e, consequentemente, mais vulneráveis ao roubo. Realmente não há necessidade hoje de você andar com todos os documentos junto com você, todo o RG, o CPF, carteira de motorista, muitos documentos já têm uma ou outra informação, já estão se combinando as informações. Uma outra coisa que a gente sempre orienta é não fornecer o número do seu documento para ninguém. As empresas não ligam para pedir confirmação de documento. Então, não dá o seu número do seu documento pelo telefone, não clique em links estranhos pela internet, porque isso sempre é uma chamada para o início de um processo de fraude. No setor de achados de perdidos do metrô da Sé, em São Paulo, a quantidade de documentos e carteiras lotam dezenas de gavetas. No último semestre, o local recebeu cerca de 38.500 objetos. A maioria, RG, CPF, carteira de trabalho e cartões. Seu Renato perdeu o RG e veio ao local na esperança de encontrar o documento. Eu tomei o metrô da Moca, entrei com o documento em casa, passei pelos documentos, vim para cá. Quando cheguei em casa não encontrei mais os documentos, quer dizer, procurei onde está, não sei. Juliene perdeu 3 cartões de crédito, a carteira de motorista e o RG. Para se prevenir de futuros problemas, ela procurou o banco e fez o boletim de ocorrência. Eu estava numa clínica médica, eu deixei cair do bolso dentro do banheiro a minha carteira. Depois de umas 3 horas é que eu fui dar conta que eu tinha perdido. No mesmo momento eu já entrei em contato com o banco e também eu fui fazer o BO, mas graças a Deus não teve nenhum furto, nada não. Para ajudar na proteção dos consumidores, a Serasa possui um serviço gratuito que acusa quando um golpista tenta usar um documento roubado. Porque com isso todo o mercado fica sabendo desse episódio e previne que fraudes ocorram com o uso dos documentos dessa pessoa. Durante 10 dias ela fica de forma temporária, até que os documentos cheguem aqui, a gente faça toda a checagem e aí a informação fica disponível de forma definitiva. Até que essa pessoa nos peça para tirar. A estimativa da Serasa é que quando um consumidor é vítima de fraude, são necessários, em média, 3 anos para regularizar a situação. Tá certo, agora a gente volta a falar sobre a cirurgia plástica reparadora. Eu estou conversando com o Dr. Cláudio Roncati, médico cirurgião plástico, primeiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Laser. Vamos começar de onde paramos, doutor. A questão de que a cirurgia plástica é sempre uma reparação, né? Eu acredito que saúde vai muito além de não ter uma doença. Então, essa questão de um problema, enfim, físico, alguma coisa que incomoda, isso afeta a saúde. Muito boa a sua colocação, é exatamente isso. Eu fico feliz que acho que coloquei bem a questão. Porque se você imaginar que você vai fazer uma cirurgia plástica na mama, no nariz, onde quer que seja, apenas com um objetivo físico, material, isso não vale nada. O cirurgião precisa absorver daquela pessoa, seja um botox, seja um preenchimento, se aquele procedimento vai fazer bem para aquela pessoa como um todo. E aí passa a ter um valor incomensurável a cirurgia. Não é? Às vezes porque vai melhorar a vida da pessoa, né? Mas não tenha dúvida. E vida o que é? Não é um apanágio de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida? Não é isto. Então precisamos buscar isto. Por isso que eu te falo que é muito tênue essa divisão. Na minha modesta opinião, não existe na prática diária que eu faço. Vamos atender uma ligação. Eu converso com a Márcia de São Paulo. Alô? Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Eu adoro o seu programa. Obrigada. Eu acho ele muito construtivo. Obrigada. E boa tarde, doutor.
Boa tarde, Márcia. Eu sou uma ex-obesa mórbida, eu fiz gastroplastia, isso em 2001, e agora eu estou na minha terceira cirurgia plástica. Eu fiz agora, há 7 dias atrás, a toracoplastia. Você fez qual? Desculpe, eu não entendi. Toracoplastia. Certo. E assim, eu não gostei do resultado. Eu queria que o senhor me informasse assim, se isso é normal, porque eu sei que eu estava com um peso muito elevado. Você não gostou do resultado por quê, Márcia? Porque quando eles fazem a cirurgia em mim, nunca fica o contorno do corpo. É muito difícil, não é, de se conseguir isto, especialmente nas cirurgias do contorno corporal. Todas elas, o lifting da coxa, do trocânter do lado da perna, abdominal e mamária. Nos obesos mórbidos, você perdeu quantos quilos, Márcia? 73. Então, você imagina, não é, que esse invólucro, que lá pelas tantas nós, seres humanos, resolvemos chamar de pele, estava 73 quilos a mais. Você põe aí em termos de volume, isso se for gordura, que a densidade é quase igual da água, são litros, né, que esta pele estava estendida. E depois o cirurgião plástico precisa colocar isso num local que te agrade, né? Um pouco mais, porque faz parte do que eu estava conversando com a Silvana agora. E essa melhora, você não operou o estômago por belezura, você operou por uma necessidade, e você deve estar sentindo-se melhor em termos de saúde agora, não é isso? Com certeza, doutor. E você quer agora equilibrar-se também fisicamente, porém, continue fazendo, viu? Mas dê um pouquinho de desconto para o cirurgião plástico, porque essas correções às vezes precisam de retoques, de coisas, porque é extremamente difícil quando se trata de contorno corporal e houve uma perda ponderal tão grande como a sua, viu, minha querida? Ah, tá, é isso que eu queria, assim, saber mesmo. É importante ela sempre conversar com o cirurgião dela. Exatamente, né? ser amiga do cirurgião sempre dela. Sempre falar do que ela é? não está gostando, Exatamente. do que ela gostaria de mudar. Exatamente, para ele até poder fazer um retoquinho, né? Às vezes sobra uma orelhinha de cachorro do lado, sabe? Porque é muito grande. E eu te aconselho a ser amiga do teu cirurgião e sempre conversar com ele. A gente agradece a participação da Márcia, agradecemos os elogios também, nossa equipe toda, a gente fica muito feliz quando a gente, enfim, sabe, a gente tem esse retorno do nosso telespectador de que vocês estão gostando do que a gente faz aqui, então a gente agradece sempre. E o nosso telefone continua aberto à sua participação, é o 0 operadora 11 3337 5886. E o nosso Twitter é o @consultadoutor, para você também enviar a sua pergunta ou a sua sugestão para o programa. Fique à vontade para pedir o tema de sua preferência, aquele assunto sobre o qual você quer saber mais, que a gente procura um especialista e faz uma consulta sob medida para você, para esclarecer as suas dúvidas. Doutor, vamos falar sobre a cirurgia de mama. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a prótese de silicone, quando as mulheres querem, né, aumentar a mama. Mas a redução eu queria saber, porque é um processo mais complexo, não é? A redução? É um processo mais complexo, você está coberta de razão. Porque quando eu vou aumentar, eu vou colocar um corpo estranho lá, uma prótese de silicone, que vai simplesmente fazer volume. Quando eu vou diminuir, eu tenho que usar uma tática e uma técnica cirúrgica que é já conhecida universalmente, que vai diminuir aquele continente mamário e a pele também, de maneira a deixar aquela mama mais compatível com aquele corpo que ali está. Só que tratam-se de órgãos duplos. Então, tudo aquilo que o cirurgião fez do lado direito, ele tem que fazer do lado esquerdo e procurar deixar o mais razoavelmente próximos
em termos de forma, de volume, de tamanho possível, né? E às vezes já existia uma grande diferença antes, né? Perfeitamente. Não, e você imagine, Silvana, e o telespectador também, como é difícil você elevar o complexo areolo mamilar, né? O mamilo junto com a areolinha ali em volta, deixando aquela mama funcionalmente fisiológica, digamos assim, ou seja, uma moça como você, então, que quer diminuir a mama, eu vou diminuí-la, tudo bem, mas eu tenho que ter o zelo, a cautela de deixar aquilo funcional, porque amanhã ou depois você pode querer amamentar o teu filho, né? Então são cirurgias, como você bem colocou no começo, bem mais trabalhosas para o cirurgião e com maiores riscos de complicações para o paciente do que a cirurgia plástica de aumento. Agora, sempre se consegue preservar a questão da amamentação? Sempre busca-se isto, especialmente nas pacientes jovens. Se a cirurgia é feita numa paciente de um pouco mais de idade, onde você percebe no teu diálogo com o paciente que não vai haver mais necessidade nem interesse da funcionalidade, da fisiologia daquele órgão, então você pode, de repente, não ter tanto zelo assim com os canalículos que conduzem o leite para o mamilo, não é? Mas quase sempre dá para preservar, sim. E é interessante que assim o seja. E as cicatrizes, doutor? As cicatrizes são cirúrgicas, ouviu? Não existe, né? Cirurgia sem cicatriz, Exatamente. Né? Outro dia lá na Santa Casa, falando com um residente, eu disse, olha, se você não quer ter cicatrizes, uma especialidade boa é psiquiatria, né? Só que aí as cicatrizes são na alma, no espírito, e talvez sejam piores do que as cicatrizes. Porém, voltando para o nosso tema, Silvana, claro que você sabe disso, é domínio público, quanto maior a mama, quanto maior a correção, provável e muito possivelmente maiores serão as cicatrizes, né? Pois terei que ampliar esta ação cirúrgica para conseguir o mesmo efeito. Uma mama pequena ou relativamente pequena, caída apenas, você pode resolver com cicatrizes menores, não é? Então, é um jogo que vai depender do que o paciente oferece e do que onde ela quer chegar. E evidentemente que o cirurgião, como um orientador, precisa, no pré-operatório, na consulta, colocar para essa paciente as cicatrizes, onde vão se localizar, o tamanho delas, para que ela depois não fique... nós queremos melhorar a qualidade de vida dessa moça. Ela vai ficar depois magoada porque a cicatriz é grande, ela precisa saber disso tudo antes, né? Para que realmente aquela cirurgia signifique